Educação. Boa tarde. Vamos começando o Jornal do Campo. Saiba mais sobre o Código Florestal. Confira. O Código Florestal hoje é fundamental para que o Brasil realmente possa demonstrar ao mundo que continua tendo uma política de desenvolvimento, preservando a questão ambiental e, ao mesmo tempo, nós temos condições de aumentar nossa produção para ajudar o mundo a combater a fome. Eu acho que o relatório que o deputado Aldo Rebelo está fornecendo é um relatório realmente amplamente debatido, discutido. Nós apoiamos o relatório do deputado Aldo, porque ele realmente faz exatamente ele consegue aglutinar tanto os interesses dos ambientalistas quanto os interesses dos produtores rurais. E uma vitória grande dos pequenos produtores brasileiros, né? Aqueles que têm até 4 módulos rurais, né? Que na nossa região, perto de 80 hectares, eles não precisarão fazer a recomposição e também a sua área de reserva. Então é um estímulo, uma garantia que os pequenos vão continuar tendo condições de utilizar o seu espaço, a sua terra para a produção. Então foi uma conquista, uma vitória, mas ao mesmo tempo a preservação das nascentes de água, né? A possibilidade também, né, daqueles que já utilizam na área de topo de morro, e também próximo dos rios, alguns tipos de produção, como é o caso do café em Minas, como é o caso do arroz no Rio Grande do Sul, que é feito nas margens. Houve uma sensibilidade muito grande, que a gente tem que saber conviver a área ambiental com a produção. E isso, então, o relator Aldo soube fazer, porque dia 11 de junho, ao vencer o prazo, né, muita gente iria para a irregularidade, para a ilegalidade, mas nós agora, com essa votação, vamos dar tranquilidade, dizer ao homem do campo que eles podem continuar trabalhando, que eles têm uma legislação ambientalmente correta e, acima de tudo, que dê condição a eles de produzir. Júlio, e o Código Florestal? Qual o ponto positivo e negativo para o pequeno produtor se aprovado a lei? Olha, o Congresso aprovou agora, recentemente, né, o novo texto promovido pelo deputado Aldo Rebelo, que era o relator neste tema, dentro do Congresso, e tivemos alguns avanços para a agricultura familiar, os quais tudo que nós queríamos não conseguimos, mas tivemos um avanço, se olharmos o que era a lei anterior. Agora a expectativa é que no Senado consigamos, de repente, apresentar e que seja aprovada algumas emendas para não inviabilizar a agricultura familiar. Agora que vai para o Senado, a expectativa realmente é que seja aprovado, né, Júlio? A gente espera que o Senado tenha uma sensibilidade maior. Como eu disse, foi aprovado alguns pedidos dos agricultores familiares através das federações, da CONTAG, e temos uma proposta para ser apresentada ao Senado, onde vamos fazer de tudo para estar presente, né, nessa reunião da votação do Código, porque a agricultura familiar hoje ela sofre muitos problemas, falta de segurança no meio rural, estradas precárias, né, ausência do poder público e uma infinidade de coisas, baixa lucratividade na venda dos produtos. Então muitas vezes a produção de alimentos, né, feita pela agricultura familiar é mais para sobrevivência, não é uma grande parte que é comercializada, mas apesar disso a maior parte dos produtos que vai para a mesa do brasileiro é vinda da agricultura familiar. E também um número interessante, 79% das terras de Minas Gerais rurais é ocupada pela agricultura familiar. Então ela tem um grande papel na produção de alimentos, na geração de renda e emprego e também na questão de manutenção do êxodo rural, ela estando ali no campo, né? E se as leis foram apertando demais, exigência cada vez maior, vai complicando e dificultando a produção e fazendo com que o êxodo rural aumente cada vez mais. O que reza, na verdade, o Código Florestal, o que o produtor, principalmente o pequeno produtor, passa aquele medo, o que ele pode, o que ele não pode fazer na sua terra? Exatamente, a lei vence agora em junho, né, 11 de junho, e isso vai causar, se não for votado rapidamente e ter uma solução nova, vai ficar uma insegurança jurídica muito grande, porque a polícia tem que fazer o papel dela de tentar aplicar a lei, as promotorias. Então, se não tiver uma regulamentação em lei, aprovada pelo Congresso, sancionada pela Presidência da República, fica muito inseguro. Então tem que criar-se uma regra, mas é como nós estamos propondo e pedindo, que esta regra não inviabilize a produção. Lembrando que é importante preservar as nascentes, as APPs, o meio ambiente, mas isso não pode vir a inviabilizar a permanência do homem lá no campo produzindo, principalmente a agricultura familiar.
Mas o pequeno produtor, Júlio, ele não vai ser tão assim prejudicado, né? Visto aí que a área dele é menor, então com certeza será menos prejudicial mesmo para o pequeno produtor, para o pequeno dono aí de terras. A agricultura familiar, até 4 módulos fiscais, teve um avanço, onde teve, vamos dizer, uma minimização do impacto dessa lei, ou seja, flexibilizou um pouco, né, no sentido da exigência ser menor. Por exemplo, a recomposição da área vai ser praticamente dispensada, porque o texto fala, no deputado Aldo Rebelo, que terá que recompor 1% do que a pessoa tinha até 2008. Então, praticamente não existe recomposição. Isso facilita porque quando a propriedade é pequena, se ela tiver, por exemplo, um córrego próximo a ela, ter que tirar a metragem da APP mais a reserva legal, a área já fica pequena. Principalmente se for em terrenos que tem morros, né, com declive acentuado, e isso vai só diminuir na área útil da propriedade para a produção. E isso inviabiliza a vida no campo, a produção, uma vez que a lucratividade dos produtos rurais é muito baixa.